Capítulo 7. Na tempestade, oramos. Quando acontecem desastres, o espírito humano responde estendendo a mão para ajudar aqueles que são afetados. As pessoas ficam em filas para doar sangue. Milhões de dólares são doados para ajudar vítimas e suas famílias. Equipes de resgate trabalham por horas intermináveis. Mas o esforço mais essencial é realizado por outra equipe valente. Sua tarefa? Guardar e envolver o mundo com oração. Aqueles que oram mantêm vivas as fogueiras da fé. Na maioria dos casos, nem sabemos seus nomes. Foi o que aconteceu com uma pessoa que orou em um certo dia há muito tempo. Seu nome não é importante. Seu aspecto é imaterial. Seu sexo não vem ao caso. Seu título é irrelevante. Essa pessoa é importante não por conta de quem foi, mas sim pelo que fez. Ela foi até Jesus em nome de um amigo. Seu amigo estava doente e Jesus poderia ajudar. Era preciso que alguém fosse até Jesus. Por isso, esse alguém foi. Outros se preocupavam com o homem doente em outros sentidos. Alguns levavam comida, outros ofereciam tratamento, outros ainda consolavam a família. Cada papel foi importante. Cada pessoa foi útil. Mas ninguém foi mais vital do que aquele que foi até Jesus. João diz: Então as irmãs de Lázaro mandaram alguém dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. João, capítulo 11, versículo 3. Alguém levou o pedido. Alguém percorreu o caminho. Alguém foi até Jesus em nome de Lázaro. E uma vez que alguém foi até ele, Jesus respondeu. Na economia do céu, as orações dos santos são itens valiosos. O apóstolo João concordaria. Ele escreveu a história de Lázaro e foi cuidadoso ao mostrar a sequência. A cura começou quando o pedido foi feito. Vale notar a frase que o amigo de Lázaro usou. Ao falar para Jesus sobre a doença, ele disse: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ele não baseou seu apelo no amor imperfeito de quem estava necessitado, mas no amor perfeito do Salvador. Ele não disse: aquele que o ama está doente. Ele disse: aquele a quem amas está doente. O poder da oração, em outras palavras, não depende daquele que faz a oração, mas daquele que a escuta. Podemos e devemos repetir a frase de diversas formas. Aquele a quem amas está cansado, triste, com fome, sozinho, com medo, deprimido. As palavras da oração variam, mas a resposta nunca muda. O Salvador ouve a oração. Ele silencia o céu para não perder uma palavra. Ele ouve a oração. Você se lembra da frase do Evangelho de João? Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte. João, capítulo 11, versículo 4. O mestre ouviu o pedido. Jesus parou tudo o que estava fazendo e prestou atenção nas palavras do homem. Esse mensageiro anônimo foi ouvido por Deus. Você e eu vivemos em um mundo barulhento. Conseguir a atenção de alguém não é uma tarefa fácil. A pessoa deve estar disposta a pôr tudo de lado para ouvir, abaixar o rádio, afastar-se do monitor, dobrar a beira da página e deixar o livro de lado. Quando alguém está disposto a silenciar qualquer outra coisa para poder nos ouvir claramente, isso é um privilégio. Na verdade, um raro privilégio. Por isso, a mensagem de João é importante. Você pode conversar com Deus porque Ele ouve.
Sua voz é importante no céu. Ele o leva muito a sério. Quando você está na presença de Deus, os servos se viram para você para ouvir sua voz. Você não precisa ter medo de ser ignorado. Ainda que você gagueje ou tropece, ainda que o que tem a dizer não impressione ninguém, Deus irá se impressionar. Ele vai ouvir. Ele ouve a súplica aflita dos idosos na casa de repouso. Ouve a confissão brusca de um prisioneiro no corredor da morte. Quando os alcoólatras pedem misericórdia, quando o cônjuge procura direção, quando o empresário sai da rua e entra na capela, Deus ouve. Com atenção, com cuidado. As orações são estimadas como joias preciosas. Purificadas e capacitadas, as palavras sobem uma deliciosa fragrância até o nosso Senhor. Da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso. Apocalipse, capítulo 8, versículo 4. Incrível! Suas palavras não param até que cheguem ao trono de Deus. Basta um chamado e a esquadrilha do céu aparece. Sua oração na terra aciona o poder de Deus no céu. Você é esse alguém no reino de Deus. Suas orações levam Deus a transformar o mundo. Você talvez não entenda o mistério da oração. Não precisa entendê-lo. Mas tudo isso está claro. As ações no céu começam quando alguém ora na terra. Que pensamento maravilhoso! Quando você fala, Jesus ouve. E quando Jesus ouve, o mundo é transformado. Tudo porque alguém orou.